Carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 1, do versículo 18 ao versículo de número 25. É o texto que eu quero te convidar para, nesta oportunidade, meditar e aprender comigo, aprender conosco dessa porção maravilhosa da Palavra de Deus, que é a Carta de Paulo aos Romanos. O versículo de número 18 nos diz: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Versículo 19: porquanto o que de Deus se pode conhecer nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis, pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração, à imundícia, para desonrarem o seu corpo entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Esse é o texto que nós estaremos estudando nesta oportunidade, e eu tenho uma interrogação para você nesta oportunidade. Os pagãos estão perdidos? Esta é a interrogação que nós tentaremos responder diante desse estudo dos versículos ora lido. Quem são os pagãos? Que tipo de gente é essa? Quem tem habilidade para classificar alguém como pagão? A resposta a essa pergunta, ela nunca foi um problema para a Bíblia, nem deve ser para nós cristãos crentes, pois a Bíblia, a história da igreja e as missões evidenciam que os pagãos estão perdidos, que estão sob a ira de Deus e se encaminham para o castigo eterno sem Cristo. Mas quem são os pagãos? Daqui a pouco nós estaremos esclarecendo. Muitos há que discordam dos cristãos evangélicos, que discordam de nós sobre a condição e o destino dos pagãos. Alguns deles assumem a posição que a Bíblia não é a palavra de Deus. Eles negam o pecado, negam o inferno, negam a ira de Deus, negam qualquer forma de punição para o ser humano após esta vida. Essas pessoas não são cristãs em nenhum sentido da palavra. Elas acham que ninguém será punido e que ninguém
está perdido. Existe um outro grupo de pessoas um pouco mais sutil, no entanto, também perigoso. Esse outro grupo de pessoas, elas presumem e se dizem cristãos e se dizem crerem na palavra de Deus, acreditarem na Bíblia, acreditarem no castigo eterno, mas somente para aqueles que ouviram a palavra de Deus e não quiseram e não receberam. Mas para aqueles que nunca ouviram a palavra de Deus, não há castigo eterno. Então, como eu disse, é sutil, mas é perigosa também essa vertente. Logo, essas pessoas estão dizendo que se uma pessoa morreu sem nunca ter ouvido falar de Deus, esta pessoa não pode ser julgada por um Deus tão amoroso, por um Deus que compreende todas as coisas, e que estas pessoas, que estes pagãos, eles não viveram pela sua própria escolha, mas eles foram condicionados pelo seu meio social, pelo seu meio cultural, pelo meio ambiente em que eles viveram, e por isso eles não tiveram a oportunidade, e certamente Deus não as julgará com rigor, e não haverá castigo para essas pessoas. Isso também é perigoso, queridos, porque a Bíblia não nos diz, não nos assegura, a Bíblia não nos dá direito a essa interpretação. Essas pessoas que assim agem estão anulando o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. O sacrifício de Cristo é o único antídoto contra o pecado. O sacrifício de Cristo é o único meio para o homem se tornar filho de Deus e para ter uma vida eterna, ou a vida eterna ao lado de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Romanos, capítulo de número 1, do 18 ao 25, especificamente do 18 ao 23, ele trata excepcionalmente dos pagãos. Quando consideramos que este assunto, devemos nos perguntar o que Deus tem a dizer sobre isso, e não devemos querer filosofar com os nossos próprios entendimentos ou conhecimento sobre como Deus deve se comportar de acordo com a nossa visão. Nós temos que nos perguntar como Deus, Ele age, o que Deus tem a dizer em relação a isso. E como é que a gente pergunta isso para Deus? Como é que a gente ouve o conselho de Deus? Através da palavra de Deus. Deus se revela a nós através da sua palavra. Então nós vamos para a palavra de Deus e vamos buscar entender o que Deus pensa a respeito destas pessoas, a respeito dos pagãos, e não querer colocar uma regra sobre aquilo que nós imaginamos que Deus faria sobre ou com estas pessoas. Pois se nós pensarmos emocionalmente, amados, sem examinar as Escrituras, muitos de nós vamos pensar que não é justo que Deus julgue essas pessoas que nunca ouviram falar do Evangelho. E eu conversava com uma pessoa culta esta semana, e esta pessoa defendia exatamente esta tese, que ela respeitava muito as outras pessoas quando iria falar dessa pessoa que tinha uma visão diferente de Deus, e começou a querer justificar exatamente a questão de o homem
nunca ter ouvido falar sobre Deus, e por isso ele não poderá ser condenado, porque ele nunca ouviu falar de Deus. É muito sutil essa vertente e é perigosa, por isso nós precisamos estudar as Escrituras. Esta porção das Escrituras que estamos considerando mostra que todos os homens são pecadores, tanto judeus como gentios, estão debaixo da ira de Deus. Todos são pecadores. E esta sessão que nós estamos estudando, ela não tem nada a ver com a salvação, mas nos mostra por que os homens são condenados diante de um Deus santo. Ela não está se referindo à salvação em si, mas está esclarecendo por que os homens são condenados, são julgados por um Deus santo. Se você lê aqui a continuidade desse texto, você vai entender que Paulo está esclarecendo o porquê de o homem estar condenado, o porquê de o homem ser julgado por um Deus santo. Aleluia. Paulo, queridos, ele mostra que se pode provar nas Escrituras que todo homem ele tem algum grau de pecado. Todo homem, assim como Davi ele reconheceu que em pecado foi formado, em pecado lhe concebeu a sua mãe, Paulo também, ele nos prova, não só nesse texto, mas em vários textos que estaremos citando, que todo homem ele tem algum grau de pecado. Todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Romanos capítulo 3 e versículo 23 é uma afirmação de Paulo. Não há exceção, todos são pecadores, tanto judeus quanto gregos, tanto judeus quanto gentios, todos estão debaixo de condenação. Todos têm uma natureza pecaminosa que tende a afastar esta pessoa de Deus, do sagrado, do santo, de santificar a sua vida. A Bíblia ela classifica a humanidade em três grupos, em três pessoas, em três grupos de pessoas. Que grupos são esses? Judeus, gentios e qual é o outro povo? A Igreja de Cristo. Você vai observar a Bíblia Sagrada classificando a humanidade em três grupos. Lá em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 32, eu quero ler para você, diz assim: não vos torneis causa de tropeço nem a judeus, nem a gregos, que são gentios, nem a igreja de Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E esta seção da Escritura que nós estamos mencionando aqui, ela trata excepcionalmente deste grupo chamado gentios, daqueles que nem são judeus e nem são a igreja de Cristo ainda, tá? Então é sobre este grupo que nós estamos estudando e que tem esta nomenclatura que nós perguntamos aqui no início, se os pagãos estão perdidos. Mas quem são os pagãos? Para eu saber se eles estão perdidos, eu preciso saber quem são essas pessoas. E nós vamos daqui a pouquinho entender esta expressão. Aleluia. Para nós entendermos melhor esse texto, esse trecho aqui de Romanos, a gente precisa ter pelo menos aqui 4 premissas. A primeira delas é que esta sessão não está falando sobre salvação, mas está falando sobre condenação, tá? Esta sessão ela fala sobre condenação especificamente. Segunda premissa: Deus deu a todos os homens alguma luz sobre si mesmo. Deus, de alguma maneira, desde o princípio,
ele deu a conhecer aos homens, ele tentou se manifestar aos homens, para que os homens tivessem uma noção de quem é Deus. Terceira premissa: a luz que os homens têm foi rejeitada por eles, ou seja, essa luz que Deus deu, para que os homens percebessem o Senhor, foi rejeitada pelo homem. E a quarta premissa: o problema não é o que aconteceria se os homens buscassem mais luz, mas este é um outro problema em si, que não cabe aqui ao momento. Então, amados, nós estamos falando aqui de condenação. Paulo, ele conclui que ninguém busca a Deus, lá em Romanos capítulo 3, versículo 11. O que ele está aqui querendo dizer? Que o homem natural, por ser pecador por natureza, rejeita a luz de Deus, rejeita o sagrado, rejeita a santificação a Deus. Por natureza, o homem, ele não busca a Deus. Não há ninguém que busque a Deus. Ele está falando exatamente da natureza adâmica, que ela tenta dirigir o homem natural, Na verdade, ela dirige o homem natural. No nossa lição anterior, de número 7, estudando o versículo 18, nós falamos sobre a ira de Deus, aonde se revela a ira de Deus, aonde se manifesta a ira de Deus. Eu gostaria de ler com você novamente o versículo 18 desse texto, que diz assim: pois do céu é revelada a ira de Deus. De onde que é revelada? De onde, crianças, que é revelada a ira de Deus? A ira de Deus é revelada dos céus, aleluia, contra toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. A ira de Deus desce sobre todos os homens pecadores, especialmente dos gentios, que defendem a verdade pela injustiça, que trocam a verdade de Deus pela injustiça. Paulo olha para trás, amados, para o homem primitivo, e não estou me referindo aqui ao homem selvagem, como alguns colocam, estou falando do homem primitivo, os primórdios das civilizações, da sociedade. E Paulo, ele mostra, através das escrituras sagradas mesmo, que Deus, ele se revelou desde o princípio, através da natureza, através das coisas criadas, que ele existe, que ele é real. No entanto, o homem escolheu não acreditar, não receber, não servir, não adorar a este Deus. Mas Deus se revelou à humanidade desde o princípio. E se você for observar, a humanidade no princípio, ela tinha uma ideia monoteísta, uma ideia de um Deus único, de um Deus poderoso. No entanto, com o crescimento da humanidade, eles foram arrumando outros deuses para colocar ali no seu adereço. Isso foi enfraquecendo a sua fidelidade ao Deus Todo-Poderoso. Isso foi tirando o temor do Deus Todo-Poderoso. E aí, hoje nós conhecemos milhões de deuses que estão presentes aí nas culturas em volta do mundo. Mas eu continuo dizendo a você, existe apenas um Deus, o Deus Criador dos céus e da terra, este Deus que procurou se mostrar ao homem e à humanidade desde o princípio da criação, tanto através da criação da natureza, como das coisas criadas.
e Ele não vai deixar isso de graça, não vai deixar isso barato. Ele certamente cobrará, a conta vai chegar para a humanidade. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, Paulo evidencia que a ira de Deus, ela se revela no céu, ela é manifestada nos céus contra todos os homens pecadores. Aleluia. A revelação de Deus nós encontramos aí no versículo 19 e no versículo de número 20. E eu quero ler com você o que está escrito nesse texto, versículo 19: porquanto que de Deus se pode conhecer nele, se manifesta, porque Deus lhe manifestou, porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem claramente, se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Uma melhor tradução, poderíamos trocar essa palavra inexcusáveis por indesculpáveis. Paulo está afirmando que ninguém será inculpável pelo fato de não ter ouvido o Evangelho, ou pelo fato de não ter servido a Deus, porque Deus ele é manifestado, ele é revelado desde o princípio, através da criação da natureza e das coisas criadas, como nós aqui já colocamos. Porém, o homem, ele rejeitou esse conhecimento de Deus. O versículo 21, ele esclarece sobre isso. Olha o que está escrito aqui: porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram, e no seu coração insensato se obscureceu. Paulo está falando aqui da atitude, da iniciativa do homem, que mesmo tendo a oportunidade de conhecer a Deus, através da revelação natural das coisas, esse homem, ele preferiu criar coisas, as invencionices. O homem preferiu buscar outras coisas, objetos, ao ter que adorar e servir a um Deus poderoso, a um Deus reto, a um Deus justo. Paulo está colocando aqui que esta consciência de Deus, ela sempre esteve presente na mente humana desde o princípio. Portanto, as pessoas não serão consideradas inculpáveis, queridos? É por isso que Paulo afirma que os pagãos estão condenados, que os homens ímpios estão condenados. Não é eu que estou dizendo, é a palavra de Deus que está dizendo que todo aquele que não está em Cristo está condenado. E Paulo diz aqui que eles nem reconheceram a Deus e nem lhe deram graças, ou seja, não reconheceram o favor, não agradeceram a Deus pelo favor, pela bênção, pelo milagre da vida. E tem muita gente hoje bem dotada no nosso meio, que infelizmente não reconhecem a Deus nos seus caminhos, e chegam ao ponto de dizer que não precisam de Deus para nada, porque se tem uma casa própria, trabalhou e com o seu suor comprou, se anda em um carro, trabalhou e com o seu suor comprou. Deus nunca deu nada para ela. Eu já ouvi uma pessoa dizer isso na minha frente. Não reconhecem a Deus e não dão graças a Deus. Infelizmente, ainda tem muita gente, num país cristão como o nosso,
95% da população brasileira se declara cristã, ainda tem muitas pessoas que têm esse mesmo pensamento que Paulo descreve aqui no primeiro capítulo da carta aos Romanos. E observe a expressão: antes nas suas especulações se desvaneceram. Especulações aqui poderíamos trocar por raciocínio. Pessoas que tentam, através da filosofia, encontrar uma outra razão para a vida, explicar, quem sabe, a vida após a morte através de filosofias. Não precisamos disso, amado. Temos a Bíblia que nos mostra, que nos revela tudo, desde o momento da criação até o momento final de todas as coisas, até a eternidade. A Bíblia nos revela tudo. É muito mais simples crer no que a Bíblia nos revela do que estar buscando outras crendices por aí, dizendo-se sábios. Olha o que diz o versículo 22: se tornaram tolos. Estultos quer dizer tolos. É o exemplo que eu acabei de citar para vocês. Esta pessoa de quem eu ouvi isso foi um professor universitário, foi um mestre meu, e ele, com todo o conhecimento, se achando sábio, se fez tolo quando fez esta afirmação. E assim tem muitas pessoas catedráticas, dotadas de conhecimento científico, entre aspas, filosofias, que não reconhece o Senhor, e por isso seu coração se torna insensato, obscurecido. Você vai falar de Deus para uma pessoa dessas, ela zomba de você, porque ela não acredita. O seu coração está ocupado com outras coisas, com outras crenças, que distancia esta pessoa cada dia mais do Senhor. Se você continuar lendo o texto, você vai ver que eles mudaram a glória do Deus incorruptível, a semelhança da imagem de homem corruptível, de aves e de quadrúpedes e até de répteis. Paulo continua falando. O homem, como eu disse no princípio, ele teve uma formação monoteísta. Ele aprendeu a adorar, a servir a Deus como o único Deus, Criador de todas as coisas. Se você vai lá para o Gênesis, você verá Adão e Eva adorando ao Deus único e todo-poderoso. Um pouquinho mais adiante você vai ver os seus dois filhos, Caim e Abel, adorando a Deus, Deus único, ou seja, uma formação monoteísta, monoúnico. Esta é a visão que o homem recebeu de Deus. No entanto, devido a ele ter rejeitado a verdade de Deus, o seu coração se obscureceu e eles transformaram a imagem do Deus incorruptível à semelhança de coisas. Por exemplo, Arão fez um bezerro de ouro e disse: Israel, adore, eis aqui o teu Deus. Tivemos depois reis em Israel que fizeram a mesma coisa, repetiram o mesmo pecado. E hoje nós temos muito tipo de imagens, onde as pessoas fazem dessas imagens verdadeiro culto, verdadeira adoração, o que a Bíblia Sagrada abomina. Paulo está falando exatamente disso aqui. Ao invés de a pessoa crer na pessoa única do Deus Todo-Poderoso, do Criador dos céus e da terra, ela busca adereços, e tem muitos que até creem na existência de Deus Todo-Poderoso e até adoram ao Deus Todo-Poderoso, no entanto adoram também e são fiéis também a muitos outros apetrechos, a muitas outras imagens.
Deus abomina qualquer tipo de imagem, seja a imagem de homem, seja a imagem de animais, de cobra ou qualquer outro tipo de réptil, que nós venhamos a nos curvar diante destas imagens. Isto é abominação diante do Senhor. E por que o homem faz estas coisas? Porque o seu coração se endureceu e ele está obscurecido pela falta do conhecimento de Deus. É lamentável, e hoje nós temos muitos ídolos que vão além das imagens feitas, fabricadas, muitas coisas que se tornam ídolos. Tem pessoas vivas sendo ídolos de muita gente. O mundo ensina por aí, tem uma cartilha do horóscopo e de outras coisas, e quem é o seu ídolo, né? O seu signo e depois o seu ídolo. Crente não tem ídolo, crente serve ao Deus Todo-Poderoso como único e verdadeiro Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Quando alguém te perguntar qual é o seu ídolo, você diz: eu não tenho um ídolo, eu tenho um Deus. Aleluia! Eu sirvo a um Deus Todo-Poderoso. Bendito seja o nome do Senhor. E os pagãos estão perdidos? Pastor, mas quem são os pagãos? Falando biblicamente, amados, os pagãos são todos os gentios, quer tenham ouvido o Evangelho, quer não. São classificados biblicamente como pagãos. Todos os gentios que não ouviram o Evangelho, e também os que ouviram o Evangelho. Não estou falando aqui daqueles que receberam o Evangelho, estamos falando daqueles que já ouviram o Evangelho. Voltando um pouquinho na introdução do texto, sobre a vertente lá que acreditam que os que nunca ouviram não podem ser condenados, só os que ouviram e não receberam. Então, isso é uma vertente, não é uma verdade, tá, amados? A verdade é essa que nós estamos aprendendo aqui, através dos escritos de Paulo. Todos são pecadores e todos serão julgados, tá? Então os gentios, aqueles que não conheceram a Deus, que não receberam a Deus, são chamados de os pagãos. Mas quem são os gentios? Todo aquele que não é judeu. Como eu disse, a Bíblia classifica a humanidade em 3 grupos. Quais são eles? Judeus, gentios e a igreja de Cristo. Então, gentios são todos aqueles que não são judeus. Por que os judeus não são chamados de pagãos? Porque todo judeu conhece a Deus. A Bíblia declara que o povo judeu é propriedade particular de Deus. Então esse povo tem um dono. Esse povo não pode ser chamado de pagão. Por mais que ele não seja cristão, por mais que ele não receba a mensagem de Cristo como nós recebemos. Estou falando do povo judeu, tanto o judeu natural, que não se converteu ainda ao Evangelho, tá? Então ele é o povo judeu, propriedade particular de Deus. Por que a igreja não pode ser chamada de pagã? Porque a igreja é o Israel de Deus. A igreja agora tem um dono. A igreja é propriedade de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo. Então, todo aquele que se fez igreja de Deus já não é pagão, seja ele gentil ou sendo judeu, ele passa a ser agora um outro povo chamado igreja de Cristo. Portanto, os pagãos, hoje, atualmente, pagão passou a significar aqueles que nunca ouviram falar de Jesus. Mas pagãos, na verdade, biblicamente, são todos aqueles que não são judeus, que são gentios e não se entregaram a Cristo ainda. Por mais que tenham ouvido falar de Jesus,
mas não se entregaram a Cristo são classificados como pagãos. Todos os pagãos estão perdidos porque têm algum conhecimento de Deus, embora não tenham ouvido o Evangelho. Vamos nos referir exclusivamente agora àqueles que nunca ouviram o Evangelho, mas eles têm o conhecimento de Deus. Se você for estudar a fundo uma tribo indígena que ainda não sofreu nenhuma influência do cristianismo ou da civilização humana, você verá que ela tem uma ideia de Deus. Pode não ser a ideia correta, a ideia que leva à salvação, mas ela tem o conhecimento de Deus. Se você for lá no meio de uma tribo africana, a tribo aborígene, você vai observar que ela tem conhecimento de Deus. Então esse conhecimento de Deus que Paulo se refere, tá, amados? Quando Deus nos criou, Ele nos criou com esta necessidade, com essa predisposição para adorar a Deus. Porém, essa predisposição ela foi corrompida por causa do pecado e do distanciamento de Deus, tá? Portanto, ninguém está desculpado. Mesmo não tendo ouvido o Evangelho, ele não está desculpado, ele não está inexcusável, ele é passível de acusação sim, porque ele teve o conhecimento, mas ele não recebeu esse conhecimento de Deus, ele não aprofundou esse conhecimento de Deus. Romanos capítulo 3, versículo 10 e 11, está escrito assim: não há justo, nem sequer um, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Romanos 3:23 diz: porque todos pecaram e destituídos ficaram da glória de Deus, separados da glória de Deus. Os homens não podem alegar ignorância, injustiça, diferenças culturais ou ambientais. Eles só podem se declarar culpados se não receberam a Deus, só podem se declarar culpados, porque Jesus falou lá em João, no capítulo 3, versículos 18 e 19, a seguinte afirmação: quem crer nele não é julgado, mas quem não crê já está o quê? Julgado. Ou seja, outra versão, já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E o julgamento é este: a luz veio ao mundo, e os homens amaram antes as trevas que a luz, porque as suas obras eram más. Então, amados, aqui nós estamos observando afirmação, tá? Escrito aqui pelo próprio João, tá? João escreveu aqui a respeito exatamente dessa predisposição da humanidade. Aquele que não recebeu a Cristo, ele já está julgado, tá? Para ser justificado, precisa receber a Cristo como Senhor e Salvador. É o único meio. Portanto, através desta palavra, nós não temos como abrir uma exceção para alguém chegar à eternidade sem julgamento, com a justificação de que ela não conheceu a Deus. Os homens, eles são condenados por causa do pecado, mas nós somos salvos por causa da nossa fé em Jesus Cristo. O pecado condena, a cruz de Cristo salva, nos liberta de todo o pecado. Louvado seja para sempre o nome do Senhor. Nós temos vários textos, eu gostaria de citar alguns para fortalecer este raciocínio. Romanos capítulo 1 e versículo de número 16 diz assim: pois não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Aleluia. Se os pagãos
não estão perdidos, não há necessidade do Evangelho. Se os pagãos podem ser justificados pela sua ignorância, então não teria necessidade do Evangelho. Mas nós estamos vendo aqui em Romanos 1,16 que Paulo está exatamente reforçando a necessidade do Evangelho para a salvação da humanidade. João 14,6 está escrito: disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus está afirmando. Atos 4, versículo 12, Pedro afirma: nem há salvação em nenhum outro, porque não há nenhum outro nome debaixo do céu dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos, senão o nome de quem? Paulo estava falando o nome de Pedro aqui, né? Estava falando exatamente do nome de Jesus. Se uma pessoa pode ir ao céu sem a cruz, então a cruz não tem nenhum propósito. Se eu alguma vez pensasse que os pagãos poderiam ser salvos sem a fé salvadora em Cristo, eu deixaria o ministério, deixaria o cristianismo de lado, porque logo o cristianismo não teria nenhuma justificativa para ser. Portanto, queridos, para a salvação, para a justificação, é necessário nós recebermos o Evangelho de Cristo. É necessário nós conhecermos e confessarmos o unigênito Filho de Deus como Senhor e Salvador das nossas vidas. E para concluir, Deus fez uma revelação geral de si mesmo a todos os homens na natureza, como nós já dissemos. Mesmo que eles sejam incapazes de escapar da consciência de que Ele existe, os homens rejeitam até mesmo esta salvação, esta consciência, e não se submetem a Deus, mas se submetem a muitas coisas. Esta revelação geral não pode salvar a pessoa, tá? Mas Deus fez uma revelação especial de si mesmo, que é capaz de salvar a pessoa. Qual é a revelação que Deus fez de si mesmo? Através da palavra de Deus, através de Jesus Cristo, seu Filho. Ele se revelou a nós, e então agora, muito mais ainda, estamos inexcusáveis por causa da revelação de Deus através das Escrituras Sagradas a toda a humanidade. O homem, ele só é ignorante a respeito de Deus se ele quiser, porque a Bíblia está aqui revelando Deus e dizendo que Deus é o Criador de todas as coisas e o Consumador de todas as coisas, e que Cristo é o Salvador da humanidade e que não há salvação fora dele. Portanto, eu te convido a sair deste espaço, desse conceito limitado sobre o conhecimento de Deus e passar para o lado de cá, vir para o lado do conhecimento pessoal e íntimo de Cristo, capaz de gerar salvação na tua vida. Se você não tem convicção da sua salvação, conheça a Cristo como Senhor e Salvador da tua vida. Tenha uma intimidade profunda com Ele, e você chegará à conclusão que necessita entregar a sua vida a Ele como Senhor e Salvador, e Ele justificará os teus pecados. E você não será mais um pagão, você será agora a igreja de Cristo, propriedade de Deus, Israel de Deus, Israel espiritual. Aleluia. Dissemos que existem três classes. A Bíblia classifica a humanidade em três classes: judeus, gentios e igreja de Deus. E há uma promessa para a igreja de Deus, a esperança do arrebatamento da igreja, a esperança da libertação desse corpo do pecado, para nós encontrarmos o Senhor nos ares e estarmos com Ele toda a eternidade para sempre. Amém. Portanto, se você ainda não tem esta convicção, corra para o lado de Cristo, tenha-o como Senhor e Salvador da tua vida, e você terá a vida eterna, os teus pecados perdoados. Que Deus te abençoe. Amém.